Olá pessoal do segundo ano, estamos aqui com mais uma aula de biologia. Na aula de hoje nós vamos trabalhar o assunto platelmintos. Pessoal, os platelmintos são outra classe, né, outro grupo de animais invertebrados muito importante, né, porque muitos deles são causadores de doença, né, são parasitas, como é o caso aí da tênia, Soleus saginata, do Esquistossoma mansoni, né, que causa a esquistossomose, enfim. Então é muito importante a gente compreender, conhecer a respeito desses invertebrados chamados de platelmintos. Vamos compreender algumas características, né? Que características esses animais eles apresentam? Primeiro, simetria bilateral, né? Diferente dos outros que nós vimos, né? De poríferos e quinidários, eles, assim como os moluscos, possuem simetria bilateral. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles têm um corpo organizado, né? Se você partir, por exemplo, uma planária, se você partir uma tênia ao meio, você vai observar que um lado é exatamente igual ao outro, né? Então, eles têm uma organização corporal diferente lá dos poríferos, né? Que eles não possuem essa simetria bilateral. Poríferos são assimétricos. Então, é uma característica importante que surge aí nos platelmintos, conferindo aí uma complexidade maior a esse grupo. Outra característica, eles são triblásticos. O que significa triblásticos? Eles têm os 3 folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. Esses folhetos embrionários são muito importantes para a formação dos órgãos, para a formação aí do revestimento do corpo, né, para várias partes do corpo aí que estão sendo formadas lá no desenvolvimento embrionário. Esses folhetos embrionários eles são responsáveis por formar, né, todas as partes ali do corpo. Então eles possuem os 3 folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. Outra característica é que eles são acelomados. O que quer dizer isso? Eles não possuem o celoma. O celoma é uma cavidade também lá da estrutura embrionária, do desenvolvimento embrionário, que vai formar ali a parte do ventre, a parte ali digestiva, né, a cavidade abdominal, enfim. Então o celoma é uma cavidade, né, lá na embriologia, né, desenvolvimento embrionário, que vai conferir a formação desses órgãos, dessas estruturas. No caso de platelmintos, eles não possuem celoma, não possuem esta cavidade, por isso que são chamados de acelomados. Quanto ao habitat, muitos deles são de vida livre, como a planária, por exemplo, é de vida livre, e outros são parasitas, como por exemplo o Esquistossoma mansoni, né, que tem o caramujo do gênero Bionfalaria como hospedeiro intermediário e o ser humano como hospedeiro final. E a tênia Soleus saginata, né, tênia Soleus, é aquela verminose, né, aquele verme que está lá na carne de porco, né, na carne suína mal passada, e a tênia saginata é aquele platelminto, né, a tênia que está na carne bovina, né? Se você ingere uma carne bovina ou suína mal passada, você corre o risco de pegar uma dessas verminoses aqui, né? Tênia Soleum ou tênia saginata. Então, esses platelmintos são parasitas, né? E não de vida livre. Muito bem. Tubo digestivo dos platelmintos é incompleto. O que significa o tubo digestivo incompleto? Significa que eles alimentam, né, por uma cavidade, entra os alimentos por uma cavidade ali pela boca, e o alimento, depois que ele é digerido, as excretas também, né, vão sair ali por essa boca, né, pela mesma boca. Então o tubo digestivo é incompleto, ou seja, resumindo, ele só tem boca, eles não têm ânus, né, que é o orifício ali de saída dos alimentos que não foram digeridos.
né, que não foram absorvidos seus nutrientes. Então ele só tem somente a boca e não tem ânus. O sistema excretor, né, que vai excretar resíduos nitrogenados, por exemplo, né, as excretas dele são nitrogenadas. O sistema excretor é realizado por umas células especializadas chamadas de células flama. Por que células flama? Porque elas parecem cílios, elas se movimentam e ela tem uma coloração meio ali avermelhada, alaranjado, que dá um aspecto de fogo, como se fosse fogo se movimentando. E aí essas células são responsáveis por excretar, né, por jogar para fora aí todo o resíduo metabólico nitrogenado através dessas células flama. Sistema nervoso é o ganglionar ventral. O que significa isso? Eles têm um gânglio principal, né, como se fosse ali uma estrutura linear que vai pegar toda a extensão do ventre até chegar lá nos oocelos, que é a parte ali fotossensível, né, principalmente aqui de planárias, aonde capta luz. Então esse gânglio ele passa em toda a extensão do ventre, até o ápice, até a cabeça da planária, da planária ou dos outros plateumintos. Então, ele vai captar todos os estímulos do ambiente externo e vai responder ao mesmo tempo a esses estímulos, né, fazendo ali a função do sistema nervoso. Diferente de nós vertebrados, o sistema nervoso dos invertebrados, dos animais invertebrados, é ventral. O nosso é dorsal. O nosso sistema nervoso ele passa no dorso, nas costas, né? Aqui na parte das nossas costas, do nosso dorso, onde a medula espinhal vai passar por dentro da coluna vertebral. No caso dos animais invertebrados, que é o que estamos estudando, o sistema nervoso ele é ganglionar ventral, ou seja, ele tem uma estrutura chamada de gânglio, que faz a função do cérebro, faz a função de neurônio, porque eles não vão apresentar cérebro, nem neurônio, nem outras estruturas como nós, vertebrados, apresentamos. Então eles vão apresentar somente essa estrutura chamada de gânglio, que pega toda a extensão do ventre até a cabeça, que vai fazer a função do sistema nervoso. Quanto ao sistema respiratório e circulatório, funciona por difusão. O que significa difusão? Cada parte do corpo deles pega o oxigênio, né, respira ali, faz a troca gasosa, e cada parte do corpo também é responsável por transportar, por levar esse oxigênio para as outras partes do corpo aí também. Então, cada parte do corpo dos plateumintos, eles fazem essa função independentemente, ou seja, eles não têm nenhum órgão específico para fazer a respiração e nem a circulação. Então cada parte do corpo responde independentemente por estas funções. E aqui nós temos as classes, né? Nós temos as classes dos tuberlários, né? Quem pertence à classe dos tuberlários são as planárias, que são plateumintos de vida livre. Nós temos aqui os cestodas, que quem pertence a essa classe, né, chamada de cestodas, são a Taenia solium e Taenia saginata, como eu havia dito, né? Taenia solium é do porco, né? Tem o porco, né, o suíno como hospedeiro intermediário, e a Taenia saginata tem o boi, né, como hospedeiro intermediário, e o hospedeiro final é o ser humano. O ser humano é o hospedeiro final dessas duas tênias, solium e saginata. Nós temos aqui os trematodos, a classe dos trematodas, que quem pertence a essa classe é o esquistossoma mansoni, né, que causa a doença esquistossomose. Eles são dioicos, né, e apresentam dimorfismo sexual. O que significa isso? Dioicos é porque existe o que? Macho e fêmea. E dimorfismo sexual é porque ele apresenta diferenças estruturais, né, morfológicas entre macho e fêmea. Né? Então nós vamos ter aí essas características da classe dos trematodas, né, do esquistossoma mansoni. Pessoal, então esta foi a aula de hoje a respeito aí dos plateumintos. Espero que vocês tenham compreendido, né,
as características gerais e também as classes deles, né, e os seus pertencentes. Espero que vocês tenham, né, gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.